Boa noite. Eu quero aqui vos deixar uma palavra para meditação e reflexão, para a nossa vida espiritual, para relevo e também para despertamento, como está escrito acerca do arrebatamento e a vinda do Filho de Deus. Jesus está voltando. O Senhor Jesus está às portas e a hora ninguém sabe. O tempo e os sinais que estão aí acontecendo, a natureza está identificando as pestes, a fome, conflito, pai contra filho, filho contra pai, estão aí. Tudo isso Jesus, ele deixou escrito, mas eu quero vos deixar uma palavra para meditação, que está em 1 Coríntios, uma das cartas do apóstolo Paulo, capítulo 15, e o versículo 46, 47 ao 51, que diz assim: mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Primeiro o homem da terra e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o homem terreno, tais também o terreno, o qual o celeste também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, também traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui, digo, um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e num fechar de olho, ante a última trombeta, que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós transformados. O apóstolo Paulo, ele fala acerca primeiro do homem com a natureza animal, um homem que não tem Deus, o homem natural, o homem do pecado, o homem terreno, o homem que foi feito da terra, sem alma, sem vida. Mas depois Deus introduziu em Adão, depois dele ser feito do pó da terra, mas não tinha alma, era um homem somente terreno, material da terra, produto da terra. Mas Deus chega, se aproxima dele e sopra sobre ele o Espírito. E ele se torna alma vivente. Naquele momento que Deus sopra em Adão, Deus simplesmente coloca dentro do homem terreno um homem espiritual, um homem celestial, um homem ao qual Deus estava dizendo a ele: estou colocando dentro de você, Adão, um ser espiritual, uma alma espiritual que tornará
para mim. O homem que vai te elevar para mim. Uma alma que vai te conduzir a conversar comigo, a me aproximar de ti, a dialogar contigo, Adão. E todas as vezes eu virei a ti por causa deste sopro e desta alma vivente, para que nós tenhamos um diálogo, para que nós entre em contato, se aproxime um do outro. Bendito seja Deus, porque Adão, quando eu te fiz, eu não te fiz para viver terreno e para a terra tu voltar e só viver dela, mas também viverá de mim, se tornará para mim e nós teremos uma comunicação. Bendito seja Deus, mas o homem, introduzindo nele o pecado, entrando como na desobediência, ao desobedecer a voz do Criador, do Eterno, e aí separar do homem do Eterno por causa da serpente, o diabo, o tentador. Mas quero voltar para o livro de aos Coríntios, ou uma das cartas que Paulo escreveu à igreja de aos Coríntios. Aqui Paulo fala acerca de um ajustar de conta, acerca que um dia Deus estava se aproximando, o dia de tocar a trombeta, e esse homem espiritual que tiver com a alma limpa, que tiver com seu espírito limpo, o homem que tiver recebido ou transformado no segundo Adão, que é o Senhor do céu, que Jesus Cristo, ele veio para dar sua vida por mim e por ti. Jesus se entregou, Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha transgressão, Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Messias, é o Mashiach. Mas Paulo está falando que um dia está próximo, está bem perto, que a trombeta de Deus vai tocar, a trombeta do arrebatamento vai tocar, e o homem que foi sepultado num corpo terreno, ele vai ter que ressuscitar num corpo celeste, num corpo espiritual, num corpo celestial. Mas aquele que tiver o corpo terrestre e voltado para a terra, ele ficará na terra. Todo aquele que não subir no arrebatamento, que não alcançar o arrebatamento, vai sofrer, vai padecer, e não tem como dizer que não foi avisado, porque nós temos os meios de comunicação sendo anunciado a todo momento, pessoas que falam, que evangelizam, que entregam folhetos, que louvam, que pregam, que anuncia a vinda do Filho de Deus. Mas parece que as pessoas não entendem isso. Elas compreendem ou pensam que isso aí é somente uma conversa, que isso não vai acontecer. Mas vai acontecer. A vinda do Filho de Deus vai acontecer. E Jesus já está às portas. Está se aproximando. Enquanto muita gente, muitas pessoas, e até do nosso meio cristão, até da nossa fé, estão deixando de crer que o Filho de Deus está voltando e está se desviando para o mundo. Outros estão ficando dentro da fé, mas não tem mais fé. Acredita mais no dinheiro, acredita mais na sua vida financeira, busca mais as coisas da terra do que buscar o Senhor do céu. Bendito seja Deus.
glorificado para todo sempre é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui em João, no capítulo 3, o versículo 13 e o 31, o que é que João diz? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Bendito seja Deus, glorificado para todo sempre. E o versículo 31, o que é que ele diz também? Aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Bendito seja Deus. Jesus, ele está dizendo que aquele que vem do céu, ele é sobre todos. Mas aquele que é da terra fala da terra. Está preso na terra. Voltará para a terra. Há uma coisa, há um despertamento nesta mensagem que Jesus deixa lá com o evangelista João, capítulo 3, no Evangelho de São João. Ninguém subiu, ninguém desceu do céu, senão aquele que está no céu, o Filho do homem. O que está no céu é sobre todos. O que vem de cima é sobre todos. Isso é claro que está dizendo que ele está acima de todos. É um grau que está acima. É bem elevado acima de todos. O arrebatamento, ele não vem da terra. Ele vem de cima do céu. É necessário a gente compreender o que o Senhor Jesus está dizendo através desta mensagem. A trombeta que vai ser tocada não é aqui na terra, vai ser tocada no céu. A trombeta do arrebatamento, ela vem de cima. E os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós seremos transformados. Mas não é transformado no caráter depois. O nosso corpo será transformado em um corpo de glória. A transformação do caráter, da conduta, de atitude, é nós que temos que transformar dentro da genuína palavra de Deus. Dentro de uma vida de oração e de arrependimento de pecado a todo momento. O arrependimento de pecado tem que ser a todo momento. Na atitude, nós temos que deixar as atitudes ruins de lado, abrir mão e se voltar para Deus. Porque Jesus está voltando. Ele está às portas. E o arrebatamento está às portas. O juízo de Deus está próximo, se aproxima sobre a humanidade. A maldade tem se multiplicado, a impiedade tem se multiplicado, a falsidade tem se multiplicado, a traição tem se multiplicado. As pessoas dentro do mundo cristão ou denominado evangélico, ódio, mágoa, vingança, destruição, impiedade, muitos tirando proveito um do outro e achando que Deus não está vendo, uns vivendo, praticando o pecado, a iniquidade, a fornicação, a prostituição, a idolatria, a ganância pelo dinheiro, trapaceando uns aos outros, passando por cima de um do outro.
não pratica a justiça, não pratica a misericórdia, não pratica o amor. O que importa é o sucesso financeiro. Tem pessoas que querem ter sucesso financeiro, mas não querem ter sucesso espiritual. O corpo terreno tornará para o pó, mas o homem espiritual subirá para Deus. Quando há o homem espiritual, quando há o homem celestial, quando há o homem transformado pelo Espírito Santo. O arrebatamento não é para um mundo de aparência, um mundo de capa, um mundo ao qual alguém diz que é pela fé. Se não houver mudança no homem interior, não há arrebatamento para uma igreja que vive na corrupção. O ego, a satisfação agradando uns aos outros e aborrecendo ao Criador. O Senhor Jesus está voltando. O Filho de Deus está voltando. Tem uns 15 dias, agora se fez 15 dias, que o Senhor abriu os meus olhos às 20h30 e me fez ver um buraco imenso, uma escuridão, um abismo imenso, e caía milhares e milhares de pessoas naquele abismo, naquele buraco. As pessoas iam caindo num abismo. E eu parei e falei: Deus, me perdoe. Senhor, me perdoa, Senhor. Eu entendi que era para mim estar pregando. Deus mostrando que a humanidade está caindo num abismo, está entrando por um abismo, está entrando pelo caminho que há o abismo. E muitos que são cristãos, milhares de milhares de milhares de milhares de cristãos, estão se enganando, achando que a salvação, o evangelho de Deus é uma máquina de fazer dinheiro, é uma empresa, é uma concorrência. O evangelho de Deus é para a salvação de pecadores, é para a salvação e arrependimento de pecados, para salvar a alma. É uma ponte para tirar o homem do abismo e colocar no paraíso diante de Deus. Tem pessoas que estão enganadas, vive um mundo de fracasso, sai do mundo de fracasso, entra no evangelho para querer se enriquecer, promover riqueza. Homens se corrompendo, mulheres se corrompendo, líderes se corrompendo, líderes que não pregam mais o evangelho da verdade com medo de perder congregados, com medo de perder membros, com medo de perder dízimos e ofertas. Jesus, ele veio a esse mundo para fazer a vontade do Pai, não foi a fazer a vontade dos homens. Cristo está voltando. O arrebatamento está aí, está às portas. Neste momento eu quero vos dizer, como Paulo disse: aonde está tu, ó morte? Onde estão os teus agrilhões? Onde estão as tuas prisões, ó morte? Onde está a tua vitória? Mas lamento muito, terá muitas pessoas que não poderão dizer isso como o apóstolo Paulo disse.
não poderá dizer o mesmo que o apóstolo Paulo disse. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Muitos não poderá dizer isso, porque não têm uma vida de santificação e obediência com a palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, em o nome de Jesus.